Bom dia, meninos. Vamos dar continuidade com as nossas aulas de física. Hoje é a nossa terceira aula, certo? Terceira aulinha de física, a gente vai falar sobre ondulatória. A gente vai falar sobre comprimento, frequência, amplitude e período de uma onda. Então, nós já vimos a definição de ondas, né? Ela faz transferência de energia cinética da fonte para algum meio. É qualquer perturbação ou pulso que se propaga em um meio. Exemplo, quando você joga uma pedra em uma piscina, isso vai provocar onda na água. Então, toda vez que houver ali uma perturbação, nós temos uma onda, né? Na aula passada eu falei bastante sobre onda sonora com vocês, falei do efeito Doppler e agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre ondas. Vamos supor que eu tenho duas crianças segurando uma corda, certo? Uma segura de um lado da extremidade e a outra do outro lado da extremidade. Então, quando uma dessas crianças fazer movimento para cima e para baixo com a sua mão, isso vai formar ondas, né? E essas ondas, meninos, elas têm características, elas têm amplitude, elas têm período, ela tem comprimento, e é isso que nós vamos ver nesta aula. Os movimentos da mão da pessoa, eles vão provocar ondas senoidais, que passarão pela corda com velocidade e intensidade, V, conforme a ilustração. Então, eu tenho a direção da propagação, que é sentido subindo e descendo, né? Sobe e desce. E aqui eu tenho a direção da vibração da onda. A velocidade de uma onda pode, portanto, ser calculada com a seguinte fórmula. Então, vamos ver. Velocidade da onda, que eu vou caracterizar pela letrinha V, é igual à distância, ou seja, a variação da distância percorrida, que aqui eu vou ter o meu espaço inicial e o meu espaço final, por isso eu tenho aqui o meu delta, que significa variação, e eu tenho aqui também um intervalo de tempo, né, que é a minha variação do tempo, o instante inicial e o instante final, certo? Eu tenho que este lambda aqui, meninos, é o comprimento da onda, certo? O comprimento de uma onda sonora ou de uma onda eletromagnética. E T é o período dessa onda. Então, vamos analisar mais um pouquinho a nossa fórmula. A velocidade da onda é o espaço que ela percorre dividido pelo o tempo. Espaço, variação do espaço dividido pelo tempo. Lembra quando a gente calculava a velocidade do carro? Lá no 9º ano, 1º ano, quando a gente ia calcular, vou a Goiânia a uma velocidade de 70 km por hora. Ou seja, eu percorro, olha só, 70 quilômetros em 1 hora, então por hora, certo? Então aqui é do mesmo jeito, isso é o espaço e aqui é o meu tempo. Então, se vocês forem lembrar lá de física do seu 9º ano, vocês vão ver que é a mesma coisa, gente, é a variação do espaço, certo? Variação do espaço dividido pela variação do seu tempo, certinho? Então, aqui em onda também acontece do mesmo jeito. O comprimento da onda, aqui, a gente vai dividir pelo T, que é o período da onda. Agora, isso aqui sim é novidade para vocês. Essa primeira fórmula da velocidade aqui não é novidade, tá? Isso aqui é o espaço dividido pelo tempo, tá bom? Certinho? O que é período? É o intervalo de tempo necessário para que um ponto vibrante percorre um ciclo completo. Como assim, professora, um ciclo completo? Eu vou explicar para vocês. É o seguinte, olha só. O período da onda é exatamente o período em que ela começa a repetir, meninos. Então, note que aqui eu estou marcando como o meu ponto inicial. Tá vendo que eu coloquei o período bem aqui nesse pontinho? Certo?
Então, onde que ela vai começar a repetir? Quando é que ela vai fazer esse movimento outra vez? Quando ela chegar neste ponto, certo? Quando ela chega neste pontinho aqui, ela começa a fazer o movimento do mesmo jeito, ou seja, ela começa a repetir. Então, isso aqui a gente chama de período, que é o período da onda. É o período que ela vai fazer a sua carinha, a sua imagem, o seu comportamento que ela vai ter até o final, é esse aqui. Então, eu sabendo o meu período, pronto, eu sei o que vai acontecer daqui pra frente, certo? O que é alternação positiva e alternação negativa? É o seguinte, alternação positiva é quando ela está aqui do lado de cima, certo? Desse eixo, porque esse aqui é o eixo tempo, né? É o eixo tempo. Então, para cima é positivo, para baixo é negativo. É como se aqui fosse o meu marco zero nesse eixo, certinho? A frequência. O que é frequência? O número de ciclos feito por um ponto vibrante numa unidade de tempo. Equação da frequência e do período. A frequência, ela é dada sempre em Hz. A frequência é dada em Hertz, que é o sistema internacional de unidade de medida, certo? O tempo é sempre dado em segundos. Então, uma revolução ou execução por segundos, né? Corresponde assim, 1 Hertz. Amplitude, meninos, é a distância de uma crista ou um vale ao nível de equilíbrio, tá? Então, a amplitude é a distância da crista até o nível de equilíbrio. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, a amplitude é a distância dessa crista, certo? Aqui é a crista até o nível de equilíbrio, que é aqui, é o meu nível de equilíbrio. Então, isso aqui é a amplitude. E ela também pode ser pegada da distância aqui do nível de equilíbrio até um vale, tá? Aqui em cima a gente chama de crista e aqui embaixo a gente chama de vale, certinho? Então, isso é amplitude. Pontos importantes para vocês anotarem aí, meninos, é esse aqui, ó. Depois que uma onda é emitida, seu período e sua frequência, eles não vão mudar mais, certo? A velocidade de uma onda só depende do meio onde ela está se propagando. A luz é mais rápida em menos denso, já o som propaga-se mais rápido em meios mais densos. Então, vamos para este primeiro exemplo. Vamos entender isso aqui. Uma onda periódica se propaga com uma frequência de 20 Hz. Então, a frequência da minha onda é 20 Hz, certo? Em um certo meio. Um segmento dessa onda aparece na figura. Determine a sua velocidade de propagação. Então, vamos fazer este exercício aqui. Então, aqui eu já tenho, meninos, o comprimento da minha onda. O comprimento, ele vai pegar aqui, ó, dessa crista até essa crista, certo? Então, ele pega de crista a crista, certinho? Como aqui eu tô pegando deste ponto de equilíbrio a este ponto de equilíbrio, eu posso dizer que aqui eu tenho a metade de 9 e aqui eu tenho outra metade de 9, não é verdade? Ou seja, o comprimento da minha onda aqui é 9 mais 9, que dá 18 centímetros, certo? A fórmula do comprimento da onda é a seguinte: o comprimento da onda é igual a velocidade dividido pela frequência, certo? Então, o comprimento eu já tenho, que é 18, certinho? Isso é igual a velocidade, que é o que eu quero encontrar, dividido pela frequência, que é 20. Ou seja, a velocidade é igual, vou multiplicar aqui cruzado, ó, eu vou ter 18 vezes 20, certinho? 18 vezes 20, que vai dar 20, 36. Velocidade é igual a torneira cai gotas idênticas, a razão de 3 para cada segundo. Então, a cada 1 segundo vão cair 3 gotas de água, certo?
exatamente no centro da superfície livre d'água. Os círculos da figura representam as cristas. Determine a velocidade de propagação dessa onda. Então vamos lá. Aqui são os círculos, meninos, que estão formando quando cai as gotinhas. Então, caiu uma gota, ela faz o primeiro círculo, depois o segundo círculo, depois o terceiro círculo. Ou seja, né? Estão formando as nossas ondas aí. E a frequência é 3 gotas para cada segundo, ou seja, 3Hz, 3 gotas a cada segundo, tá? Essa aqui é a unidade de medida que a gente vai utilizar sempre, certinho? Então, eu já tenho a minha frequência e eu tenho que a velocidade da onda é igual ao comprimento vezes a frequência. Meninos, que é a mesma coisa de comprimento da onda, que é igual a velocidade dividido pela frequência. Aqui é a mesma coisa. Se eu multiplicar aqui cruzado, note que se eu fizer isso, eu vou ter, ó, velocidade é igual comprimento vezes frequência, tá? Então, é a mesma coisa, certinho? Depois que eu verificar a minha fórmula bonitinha, eu vou dar uma olhada aqui no meu eixo X e no meu eixo Y. E aqui, meninos, se eu analisar o meu eixo X e o meu eixo Y, eu tenho também o comprimento da minha onda. Olha só, qual é o comprimento da onda? 6. Aqui para cá, de 6 até 12, eu tenho 6. De 12 até 18, eu tenho 6. Então, eu tenho que o comprimento da minha onda é 6. Então, eu tenho o comprimento e eu tenho a frequência. É só eu jogar na fórmula certinho, encontrei o valor. E é isso, meninos. Obrigada pela atenção de vocês.